Namastê. Namastê. Bom, esse mini curso do atendimento da cura energética das realidades paralelas é super interessante, instigante, mexe com as nossas percepções, as nossas crenças, mexe com muita coisa, né? Mas graças a Deus nós estamos nesse momento planetário que é possível se falar sobre isso. Isso já foi tentado de várias maneiras ser explicado nas escrituras por mestres e muita gente já foi tido como louco, Muita como gente foi queimado em místico. fogueira. Quando acessou essa consciência, né, através das suas experiências, começou a entrar em contato com isso, entender que isso existia, mas graças a Deus hoje nós temos a física quântica, né? Bom, o que é a realidade paralela? O que a física quântica nos conta sobre a realidade paralela, sobre as realidades paralelas? Ela nos explica que nessa dimensão quântica não existe nem tempo, nem espaço. E que nesse lugar de não tempo e não espaço, as coisas elas podem surgir do nada, desaparecer do nada. Então elas podem estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e todos aqueles que já desdobraram agora podem ficar tranquilos porque não estão malucos, né? Porque quem tem o processo de desdobramento, e era assim que as pessoas descobriam isso, porque a gente tem a capacidades mediúnicas às vezes de ver, de entender, de estar na consciência de dois lugares, essas pessoas relatavam isso. E elas falavam, gente, mas eu estava em dois lugares ao mesmo tempo, vamos internar, vamos queimar, vamos dar medicamento, né, porque essa pessoa está louca. Vamos fazer uma lobotomia. E assim essas pessoas acabavam relatando, escrevendo, deixando guardado, acessando muitas informações por capacidades mediúnicas que a gente acaba tendo em determinados períodos, porque é necessário trazer essas informações gradativamente para a humanidade. Porém, essas pessoas sempre foram questionadas e continuam sendo questionadas, e por isso a espiritualidade maior achou por direito que nesse momento planetário a humanidade já conquistou o direito de poder ter certeza absoluta de que isso existe e não mais precisar ficar sendo queimado nas fogueiras, como o Alain mesmo falou. E graças a Deus a gente recebe, né, gênios incríveis da física, cientistas que também têm esse serviço para o planeta de poder comprovar, né? A gente sabe que tem uma limitação ainda, a ciência tem várias limitações, mas todas essas grandes descobertas a gente percebe que tem uma função justamente para que a nossa mente, ainda muito conectada a essa necessidade de ter comprovações, a gente possa ter de fato aquelas comprovações para a gente também poder relaxar e falar, nossa, então isso é real? Sim, é real. Então não é a gente que está falando, porque a gente acredita por crenças, por misticismos, né? A gente já sabe aí que tem vários físicos que vão estar listados, que ganharam prêmios, prêmio Nobel, enfim, que já tem todas as teorias. E eu vou até compartilhar com vocês rapidamente uma forma que a Noa até usou para me explicar a primeira vez que a gente conversou sobre isso, e eu ainda não sabia muito, falei, mas como que é isso? Me deixa confuso, né? E ela usa esse exemplo, sempre usou, e eu acho bem legal, assim, de forma prática, se a gente for usar o exemplo do nosso corpo, né? Nós, como um corpo com várias células e órgãos distintos, estamos vivendo realidades paralelas dentro de um mesmo sistema, né? Então, o nosso pulmão, ele está lá vivendo a sua realidade de pulmão e suas células de pulmão, mas elas não estão entendendo que existe um rim que está em outro lugar. Só que essas células, elas estão se comunicando? Sim, de certa forma, né? Através de várias informações, elas se comunicam para que esse funcionamento exista. Só que ela não sabe, para ela, o pulmão é pulmão. Ela não sabe nem que existe rim. E nós somos fazemos parte de um mesmo corpo, mas somos coisas diferentes, vivendo realidades distintas ao mesmo tempo. Então, basicamente, isso me fez, nossa, é verdade. Só com esse exemplo do nosso corpo, a gente consegue entender que nós estamos vivendo realidades. Porque isso faz parte de mim, isso ainda é o meu DNA, ainda é o meu corpo, mas também não sou só eu.
e estamos interagindo e existindo e trocando, né? Porque nosso sangue está correndo, as células estão sendo trocadas e, enfim, tudo mudando o tempo inteiro. A gente está interagindo E a com gente está interagindo da nossa alma, né? com todas essas extensões do nosso corpo, que depois vão virando extensões de almas, enfim. Então, só com base nisso, dá para dar uma acalmada e falar, ui, isso não é tanta loucura assim quanto eu imaginava. Então, esse princípio, ele está totalmente fundamentado nesses experimentos e equações que esses físicos trouxeram, né, através de observação mesmo. Eles conseguiram perceber que em algum momento as partículas sumiam, elas desapareciam, saíam dessa realidade, observando isso. Então eles chegaram à conclusão, através de muita e muita observação e muitos experimentos científicos, de que todos nós sumimos, né? Que todos nós, todos os objetos, todos os móveis, a gente desaparece em frações de milésimos de segundo e nós vamos para onde? Para realidades paralelas, tá? Então, em realidades paralelas, a gente está vivendo histórias diferentes. A gente está amando outras pessoas, tendo outros filhos, vivendo outras emoções, exercendo outras profissões. Isso também nos explica o que o kardecismo já tentou nos explicar de reencarnações. Somos nós mesmos que morremos e renascemos. Só que a gente ainda tenta entender reencarnação como término de um ciclo e início de um outro ciclo, porque a gente está nessa realidade aqui e agora, vivendo a experiência de um corpo físico numa realidade de tempo e espaço que é criada para que a gente possa ter a experiência da dualidade. Mas é como se fossem frames de um filme. O que são o filme? O que é um filme? São várias fotos sequenciais. Então, eu bato fotos que daí vão parecer movimentos, mas na verdade são várias fotos de vários momentos. Então, nós estamos vivendo essa foto, saímos daqui, estamos vivendo outra foto lá. Na sequência, já estamos vivendo outra foto aqui. E nessa mudança de planos, nós estamos construindo dois filmes simultâneos e diferentes. Nossas ações estão diferentes em cada um dos filmes. Só que quando eu volto para esse filme, eu só me lembro do último frame deste filme, porque assim nós somos projetados, e isso é o que a gente chama de vidas paralelas, o que por muito tempo a gente entendeu como vidas passadas. Mas hoje a física quântica nos ajuda a entender que nós não temos vidas passadas, nós temos vidas simultâneas, porque tudo é quântico, estamos vivendo em campos de informação e de experiência, e que tempo e espaço não existe. Pois bem, para que a gente precisa saber de tudo isso, meu Pai do céu? É porque o que eu faço nesse filme influencia o que eu sinto e vivo aqui neste outro filme. Então a gente começou a entender também pela física que o observador da partícula influenciava na partícula e que também essas trocas de energia iriam influenciar as duas partículas que estariam ligadas entre si. Infinitamente. Uma vez que elas interagem, pode ser um átomo, quando elas se afastam, essa interação vai gerar uma mudança que ela é infinita, né? Ela reverbera infinitamente. Ou seja, o que eu penso aqui influencia no que ela pensa lá, como eu vou agir aqui influencia no que ela vai agir lá. Por isso que é tão importante a gente entender a importância de estarmos próximos de um mestre ou de um ser iluminado, porque a partir desse impacto, né, desse contato entre as nossas partículas, dessa troca de energia, isso se dá presencialmente no primeiro momento, nós podemos estar distanciados, mas seremos influenciados um pelo outro e assim infinitamente. Então, tudo que eu estou vivendo na troca com essas partículas nesse filme
influencia tudo que eu vou viver na troca com essas outras partículas nesse filme. Então, quando a gente está vivendo realidades que nós estamos morrendo, que nós estamos muito doentes, que nós estamos muito tristes, realidades que estamos em vícios, isso influencia diretamente a nossa realidade aqui. Então, quando a gente não encontra as causas dentro dessas 126 possibilidades de causa de agravamento, que são as 126 curas energéticas, nós vamos procurar nas realidades paralelas, né? Por isso que a gente já viu que quando a gente faz regressão, a gente vai para lá e o que a gente muda lá tem um impacto aqui, transforma a nossa vida aqui. Isso hoje está muito mais claro. E a gente entende tudo isso não para a gente entrar no desespero e querer consertar tudo de uma vez, porque não é possível. Quer dizer, é possível, mas não da forma como a gente acha que seria possível. De que forma? Quando a gente só tem controle sobre o nosso, quando a gente entende tudo isso e essa complexidade, porque assim, a gente não quer, com esse entendimento, gerar mais distração, porque agora que a gente entende isso, a gente começa, é realidades paralelas, porque eu sinto que aquilo deve ser da realidade outra, isso, aquilo. E você sai justamente de olhar para a realidade que você está vivendo, essa agora, que você tem controle agora. No agora. Então, como pulmão, eu tenho que pensar só no funcionamento do meu pulmão, né? Mas é óbvio que se eu não funcionar direito, eu vou influenciar no meu rim e eu vou gerar uma interação negativa com ele. Então, como eu conserto esse corpo todo? O meu pulmão não vai fazer tudo do corpo todo. Ele vai funcionar como pulmão, porque como pulmão ele ajuda a funcionar o coração, e o coração vai funcionar bem, vai ajudar no meu rim bem... Então, assim, a ideia de reorganizar tudo isso é para que eu passe a refazer essas minhas interações que estão acontecendo constantemente a partir da minha consciência, do meu livre-arbítrio, eu posso só ter encontros positivos, interações positivas, e eu possa curar essas outras, né, que eu possa requalificar todas essas outras interações que eu tive, todas essas realidades que estão acontecendo, e a partir daí eu crie novas conexões e não desajuste mais, não continue tendo interações que reverberem de forma negativa. E dessa forma eu reorganizo o emaranhado todo, que é infinito. E são karmas, né? Esse é o princípio de causa e efeito, que está relacionado com karmas. Então a ideia é que a gente, pelo contrário, crie muito mais presença, autonomia e entendimento dessa realidade que a gente está vivendo no agora e possa fazer as mudanças no agora. E é claro que, como a Anu falou, se eu não consigo identificar nada nessa realidade como nessas evidências, dentro dessas curas que a gente vai fazer, desses atendimentos, aí sim eu posso olhar e falar assim, putz, é possível. Eu concebo o fato de que é possível que isso seja um reflexo de algo que eu estou vivendo em outras realidades. E aí sim eu vou trazer esse trabalho para poder reorganizar tudo isso.